implantação da indústria do alumínio no Brasil na década de 50, ela veio de um projeto que percebia que era um material portador de futuro, que existia uma dependência de importação e uma necessidade de você sair dessa dependência de importação, você substituir importações por uma produção nacional. Fala da CBA, ela não começou com a Votorantim. A Votorantim entrou um pouco depois nesse projeto, foi essencial para ele ir à frente. Começou ali com Lindolfo, quando ele percebeu que aflorava muito minério, tinha bauxita, uma terra vermelha, só que eles não têm mão, não tinha braço para poder colocar uma fábrica de pé, que era uma fábrica muito complexa. Então eles decidiram vender para as fábricas de sulfato de alumínio, e uma dessas fábricas era a Nitroquímica. Quando eles chegaram para uma reunião na Nitroquímica para discutir o preço desse sulfato de alumínio, e estava o José Hermílio de Moraes, que era o presidente da Nitroquímica na época, e também um dos sócios da Nitroquímica. Então ele brinca, com o José Hermílio e fala: José, você tem dinheiro aí para a gente montar uma fábrica de alumínio? Só que ele pegou num ponto que era a paixão do José, que era construir fábricas para industrializar o Brasil. Eu acho que a CBA, a origem da CBA, acho que foi fruto do propósito e da coragem do senador José Hermílio de Moraes, que juntou com a capacidade de execução e empreendedorismo do meu pai, Antônio Hermílio de Moraes. Ele chegou dos Estados Unidos com 21 anos. O pai dele, no café da manhã seguinte que ele chegou, chamou ele na mesa e falou assim: Antônio, é o seguinte, você estudou todo esse tempo lá nos Estados Unidos, você vai trabalhar com a gente durante 1 ano, mas se você não servir, você vai ter que procurar o seu caminho. Não é porque você é meu filho que você vai trabalhar aqui não, Você vai ter que provar que é competente. E quando eles começam esse projeto, tem muita dificuldade também, porque seria ali naquele momento construído o maior complexo industrial da América Latina. A CBA foi feita, terraplanagem, na picareta. Toda essa fábrica que você olha pro lado de cá foi isso aí, picareta, e o caminhão de transporte era carroça e o burro ia puxando. Na década de 50 lá não tinha máquina assim, então foi feito a longo de burro a terraplanagem da CBA. E foi um projeto que requereu muita determinação, muita resiliência, um projeto muito difícil, que além de não ter capital disponível, não ter tecnologia disponível, teve que transpor muitas barreiras, como a fornecimento de energia, que foi prometido na época, e o governo não deu essa energia disponível aqui. Quando a gente analisa todo o contexto da época, uma das principais produtoras de alumínio era o Canadá e os Estados Unidos. A Light era uma companhia canadense que gerenciava o fornecimento de energia no estado de São Paulo. A gente pode entender que houve um boicote da Light no fornecimento de energia porque não era de interesse de grandes produtoras de alumínio que o Brasil entrasse nesse mercado. A construção das usinas elétricas veio simplesmente a necessidade de competir com energia elétrica própria. Porque na época a Light negou energia própria para a gente, então veio esse sonho de sempre ter energia elétrica própria. Meu pai sempre falava que a gente tinha que crescer, mas com mínimo 70% de energia elétrica própria. Minha relação com a CBA começa desde muito pequeno, indo à fábrica com o Dr. Antônio, com meu avô. A gente tinha uma fazenda que o Dr. Antônio frequentava e que a família inteira ia e do lado da fábrica. E como eu acordava muito cedo, geralmente eu era o neto que estava acordado quando ele saía para ir para a fábrica, ele sempre me falava: André, vem comigo. Então, acabei tendo muitas oportunidades de ouvir as histórias dele, de como foi o começo, das dificuldades que ele teve que superar para construir a CBA. Era um sonho muito grande. E era um sonho que não era só dele, mas ao mesmo tempo que ele era um sonhador, o Dr. Antônio sempre foi uma pessoa muito disciplinada, muito coerente e muito cuidadosa em como transformar aquele sonho em realidade. Quando eles pegam uma empreiteira para se fazer essa primeira hidrelétrica, eles estão lá construindo tudo no meio da Mata Atlântica, um desafio muito grande de logística novamente. O Dr. Antônio recebe uma ligação falando que o empreiteiro, o chefe, não apareceu na obra e que ele tinha fugido e foi declarada a falência da empresa, dessa empreiteira. Ele falou: putz, tô com um monte de máquina no meio do mato ali, um monte de operário, o que eu faço agora? Fez uma reunião com os irmãos e decidiu-se assumir a construção dessa hidrelétrica por conta própria. E ele me contava que caminhava pela mata sozinho, a pé,
para poder ver aonde ia se fazer. E, de novo, acho que a disciplina dele de fazer várias usinas, pensando em ter um ativo estratégico que permitisse a CBA ter a sustentabilidade da matéria-prima, de uma das matérias-primas fundamentais, né, para o processo, que era a energia. Então, era uma visão, era um plano muito consciente, era um plano muito cuidadoso que ele tinha na cabeça dele e ia executando bastante disciplinadamente. E no dia da inauguração da fábrica, em 4 de junho de 1955, foi exatamente o dia do aniversário dele de 27 anos. Então a gente brinca, né, que ele estava fazendo aniversário e estava inaugurando o maior complexo industrial do Brasil, né, inaugurando a fábrica. Tem a fama de que ele gostava de trabalhar bastante. Esse foi a comemoração de aniversário dele, inaugurar a CBA. Sua Excelência o Senhor Presidente da República, acompanhado de sua comitiva, precedido por batedores, dá entrada na Avenida Central de Acesso, alcançando a praça principal, onde se ergue o granito que perpetuará o ato inaugural. Eu acho que das investidas da Votorantim, a CBA é uma que passou por diversas crises e pela resiliência que a família e os acionistas executivos tiveram com a empresa, forjou bastante a cultura da empresa. Desde a fundação da CBA, ela estava sendo construída como indústria, ela teve que correr atrás de construir usinas, ou seja, acho que mais que dobrar o investimento que era previsto só para o Parque Fabril, você ter construído suas próprias usinas hidrelétricas, que demoram mais 5, 7 anos para construir. Então já teve aí um estouro de projeto, né, de escopo de projeto enorme. Então, 2 anos depois, mais ou menos em 57, a CBA ela devia 16 meses do seu faturamento. Então, no nascimento já teve esse, que foi, acho que já seria um problema por si só. Depois, a tecnologia com que o Parque Fabril foi construído, acho que era italiano e não estava produzindo muito bem, estava fora da competitividade mundial. Acho que é fundamental a gente pensar no contexto de quando ele começou a fazer essa empresa. Produzir alumínio era uma tecnologia muito avançada, não era fácil, não era tão dominado quanto é hoje. O custo de se produzir alumínio não estava fechando, então, nesse momento, é tomada uma decisão onde, durante alguns dias, o Dr. Antônio, com os gerentes da fábrica, os diretores, engenheiros, eles passam alguns dias fechados ali na fábrica e tomam uma decisão que foi uma decisão muito dura. O Dr. Antônio fala, para a gente continuar funcionando, a gente vai ter que derrubar todas aquelas salas fornos e reconstruir do zero. Eu imagino a sala de reunião chegando nessa conclusão, tomando essa decisão e como é que a gente faz isso. A empresa foi forjada desde o início, desde o D0 tinha desafio e nunca faltou coragem de tomar a decisão mais difícil. Acho que foi um exemplo importante. A gente escuta essa história, nossa, há muito tempo. E, de fato, depois poder visitar a fábrica e ver o que tem lá, você imagina a decisão. Então foram mais de 3 mil metros quadrados de chão, de prédios colocados no chão. Todos os fornos foram descartados, sucateados, porque eles já não eram tão eficientes. E o Dr. Antônio fala que se a gente não tivesse tomado a decisão naquele momento, hoje a CBA seria um museu do alumínio. E ele lembra também que quando ele falou a decisão, né, para os funcionários, teve pessoas que até choraram, porque falou, não é possível que a gente vá chegar nesse ponto, né? Como a gente vai colocar abaixo toda essa construção que a gente se dedicou, isso é a decisão certa. Eu lembro do engenheiro Dirceu, que era engenheiro de sala fornos, e ele era uma pessoa muito comedida, muito tranquila. Ele me contava muita história de quando tiveram que destruir os primeiros fornos de pinos verticais dos anodos. A cada 2, 3 meses furava o forno, vazava o forno, até que o Dr. Antônio resolveu colocar abaixo. E o engenheiro Dirceu nunca me fala, ele fala da tristeza que foi, mas o Dr. Antônio fala assim que o engenheiro Dirceu chorava que nem criança, assim, quando as máquinas começaram a destruir, né? Eu lembro uma frase do Dr. Antônio que sempre me marcou também, ele falava, André, se eu fosse esperar o momento ideal, eu nunca teria começado. E eu acho que isso aqui representa muito o espírito da CBA. Poxa, tem adversidade, mas vamos trabalhar, vamos fazer o melhor que a gente pode para superar essas adversidades e construir uma empresa forte, uma empresa que impacte o país e que sirva de exemplo, não só para o setor siderúrgico, para a indústria de base, mas que sirva como exemplo para o país. Depois desse episódio de colocar a fábrica no chão, a CBA reconstruiu todo esse material, toda esse componente ali da fábrica, e ela conseguiu consolidar a sua produção e foi crescendo ano a ano. Em 83, já com alguns anos, a CBA recebe o prêmio da revista Exame de Melhores e Maiores Empresas.
Isso foi um marco, porque ela foi a primeira empresa da Votorantim que recebeu esse prêmio. Nesse momento, a CBA ela continua produzindo e se consolidando cada vez mais para avançar nas próximas décadas nos seus negócios. Crescer. Para muitos, apenas uma palavra. Para a CBA, um destino. Crescimento contínuo. Eu acho que tivemos muitas crises ao longo dos anos. Tivemos crises operacionais, já tivemos vendavais que derrubou linha de transmissão e paralisou a energia. Já tivemos também vendavais que derrubou telhados e salafornos, que parou a produção. Mas eu acho que a maior crise que nós tivemos foi do Plano Collor. A quarta geração estava sentada lá na Praça Ramos, ouvindo as diretrizes desse plano. E na hora que eles falaram que ia ter o corte, né, dos investimentos que você tinha, o bloqueio de todo o seu dinheiro, a família virou, falou para os funcionários, para os diretores que estavam acompanhando, falou assim: a gente tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários? Aí o diretor falou: não, nós temos. Então, o resto a gente se vira. Decorrendo a década de 90, a quarta geração da família acionista ela vai tomando a frente dos negócios. E quando a gente chega em 2001, eles assumem oficialmente a gestão da Votorantim. E a CBA sempre foi vista como a empresa do Dr. Antônio. Todo mundo falava que era a menina dos olhos do Dr. Antônio, a CBA, né? Sempre teve um carinho especial dele. Inclusive, a CBA foi a última empresa a ter algumas integrações que depois o grupo teve, né? De coisas que foram centralizadas, atividades que foram centralizadas, porque o Dr. Antônio cuidava da CBA, né? Ele administrava a CBA. E eu participei do momento que o Dr. Antônio começou a se afastar da CBA e a CBA foi trazida para dentro da Votorantim Metais, a holding que a gente tinha que agrupava todos os nossos negócios de mineração. Então, em 2008, até 2008, era uma empresa independente, era uma empresa que tinha uma figura muito forte do Dr. Antônio aqui, que naquele momento tomou-se a decisão de incluir a CBA dentro da Votorantim Metais, né? Eu diria que é um marco muito importante a saída do Dr. Antônio da companhia lá atrás. E acho que o desafio que talvez teve nesse momento foi equilibrar o que era legado, o que era o futuro, para onde a companhia deveria, de fato, investir e se transformar. A presença do Dr. Antônio realmente é uma coisa, era energética, era motivador, sabe? Ele tinha uma presença muito marcante, né? E é a pessoa que não é a pessoa que falava para fora, ele transpirava aquele negócio. A gente sempre falava que a CBA era a menina dos olhos verdes do Dr. Antônio, né? Porque aquele negócio para ele era um sonho, era uma maneira de viver. Se alguém falasse mal da CBA, ele matava a pessoa, sabe? E a nossa preocupação maior era justamente essa. Como que a gente mantém essa cultura da CBA, que é tão forte e que é responsável por grande parte desse sucesso que ela tem? Como que a gente mantém isso vivo? Como que a gente respeita a imagem do Dr. Antônio, que liderou essa companhia desde a sua criação até hoje? Eu já peguei a integração CBA dentro do âmbito Votorantim Metais, né? E eu lembro que as pessoas CBA, origem, viam aquilo com muita dificuldade, né? Que era como perder a sua identidade, né? Eu deixei de ser CBA e passei a ser Votorantim Metais. Como assim, né? Então, eu via com dificuldade, porque tinha e tem o orgulho de ser CBA. Né? E aí, a minha impressão naquele momento é que as pessoas perderam a identidade mesmo, assim, né? Cadê a minha CBA? Né? Eu virei Votorantim Metais. O orgulho de ser CBA sempre existiu, existe até hoje. Claro que ao longo do tempo sofre alguns baques, coisas desse tipo, mas sempre foi uma fortaleza da CBA, que tem uma influência, evidentemente, tanto do Dr. Antônio, como também do DNA da família, não posso deixar de dizer isso também, quer dizer, o DNA da família. Então tem todo um legado que, de repente, essa empresa que era gerida por uma pessoa forte em todos os sentidos, como o Dr. Antônio, com todo esse DNA que está lá dentro, ela vira apenas mais uma empresa da holding VM. Né? Então é assim, é como se fosse um certo rebaixamento, digamos assim. Não que fosse um rebaixamento, claro, como empresa, mas mexeu um pouco, né, com a CBA. Eu sinto isso por escutar de pessoas que falaram sobre isso. Por mais que a VM tinha
uma boa estrutura de gestão de holding, digamos assim, uma boa governança, tinha várias qualidades que merecem ser ditas. Mas a CBA se sentiu assim, ela era uma estrela, assim, aí ela passou a fazer parte de uma constelação, né? Então, essa virada aí deu um certo baque. E é interessante que você tem duas realidades muito diferentes, quando você é uma empresa independente do que quando você é uma empresa que faz parte de uma outra empresa. Em 2008 a gente teve a crise financeira, né, que a gente conhece, que talvez foi muito mais nos Estados Unidos, né, foi muito mais localizada lá, mas que acabou contaminando, acabou influenciando vários outros países do mundo e, claro, foi um momento muito difícil também. Ao mesmo tempo em que você tinha duas grandes nações, o Oriente Médio como um todo, se você puder colocar todos em conjunto, e a China investindo muito em alumínio, porque colocaram o alumínio como metal estratégico. Daí mudou completamente o jogo e esse delta de competitividade, que o Brasil era muito mais competitivo que o resto do mundo, com carvão barato da China, mais mão de obra barata, ficou um pouco mais difícil de você competir, mas a gente ainda mantém uma competitividade bastante alta. Mas naquele momento, e até hoje, o mundo ainda não paga um prêmio por você ser menos poluente. E foi mais ou menos o mesmo período em que a gente começou a ter um aumento escalonado dos encargos de energia. Então, essa superprodução, esse excesso de oferta de alumínio no mundo acabou gerando uma queda nos preços do metal no momento em que os custos de produção estavam aumentando. Então, China sozinha foi o único fator? Não. Mas essa tempestade perfeita entre excesso de oferta e aumento dos custos de produção, principalmente de energia, levaram a essa crise do setor e o fechamento de plantas ou de redução de capacidade, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí ficava aquele dilema, com este preço de energia, faz sentido produzir alumínio ou não faz sentido produzir alumínio? Então foi um momento muito difícil, foi um dilema interessante que muitas empresas passaram. Foi nesse momento em que vários dos nossos concorrentes fecharam capacidade aqui no Brasil. A CBA chegou a vender um pouco da energia que gerava, porque o preço da energia no mercado estava absurdamente alta, cortou um pouco de produção. Existiu uma grande dúvida com relação ao futuro do alumínio devido ao preço de energia, né? Então eu vim num momento onde os acionistas, a VM na época, tinha dúvida do futuro da CBA, né? Quer dizer, aí o negócio começa a dar prejuízo. Quer dizer, além da migração para a VM, o negócio começa a ser questionável em termos de existência. Então, é uma crise existencial. Quer dizer, primeiro você vai para a VM, depois você fica com o seu futuro ameaçado. Então, passamos por várias crises, mas durante uma dessas crises, que foi essa, lá por 2014, 2015, nós redefinimos toda a estratégia da CBA, que é o que nos trouxe até aqui. Porque da forma como a gente era, da forma como a gente atuava, parecia que não seria possível da gente continuar atuando da melhor maneira possível ou continuar competindo naquele mercado tão difícil, né? Mostra um pouco do que é a CBA, né? Dessa resiliência, é uma empresa totalmente integrada na cadeia, que é o que traz grande vantagem competitiva para o nosso negócio. Pessoas que conhecem muito do processo produtivo, muito competentes tecnicamente, e que trabalharam arduamente para que a gente pudesse sair dessa crise. Então, e claro, tomando uma decisão na gestão para que a gente modificasse um pouco o nosso negócio e para que ele pudesse seguir adiante. Desde que eu estou aqui na VSA, a gente passou a trabalhar o portfólio de uma forma um pouco diferente do que a gente fazia no passado, né? De novo, o protagonismo da execução da estratégia está nos negócios e a gente pôde pensar mais numa estratégia de portfólio. Aí uma das coisas que a gente olhava à época é que a CBA estava dentro da Votorantim Metais. Então, os negócios de zinco, né, polimetálicos, estavam juntos com a CBA e a gente achava que tinha uma estratégia empresarial diferente que podia ser conduzida. Isso nos levou lá atrás a separar a Votorantim Metais. De um lado ficou a Nexa, que a gente abriu capital, seguiu uma jornada de investimentos que é Brasil, Peru, focada na mineração, inicialmente, mas com uma presença nos smelters importantes, e a CBA seguiu uma jornada de competitividade no Brasil. No spin-off, nós começamos uma nova grande transformação cultural e de competitividade. Nós nos reforçamos como equipe, né, em termos de equipe mesmo integrada. Falei, gente, vamos
fazer a CBA brilhar. Definimos que a CBA não era um negócio único, ela tinha um negócio de energia, um negócio de produtos primários e um negócio de produtos transformados. Que a gente deveria olhar a CBA como 3 negócios e um não podia subsidiar o outro. E já traçamos um caminho futuro para que a CBA fosse saudável e continuasse a existir. Talvez o que mais marcou para mim, em um primeiro momento, é que era uma responsabilidade nossa fazer isso dar certo, tá certo? Ou seja, fazer essa empresa dar certo novamente como uma empresa independente dentro da Votorantim. Então, parte disso a gente já tinha feito, que era a redefinição da estratégia. Então, uma estratégia muito bem feita, muito bem definida. Agora, o trabalho nosso era a executar essa estratégia, então garantir que a execução dessa estratégia funcionasse. Mas, mais do que isso, garantir que as pessoas estivessem engajadas nessa nova empresa ou nessa nova cultura daqui para frente, né? E uma outra coisa que tem muito a ver com essa questão da cultura, do orgulho de ser CBA e coisas desse tipo, eu me lembro que nessa jornada chegou um determinado momento que a gente sentiu que a gente precisava renovar nosso logo da CBA. Quer dizer, o logo precisa refletir o que nós estamos pretendendo com a CBA para o futuro. Quando nós fomos trocar esse logo, a CBA sempre teve, tradicionalmente, o uniforme azul para o pessoal. E o uniforme da VM era cinza. E aí a CBA trocou para o uniforme cinza. E a CBA sempre foi uniforme azul desde a sua fundação. Então, a partir dali dos anos 2008, um pouco para frente, a CBA começa a usar o uniforme cinza. Isso traz um certo incômodo. A gente ouve até hoje funcionários daquela época falarem, né? Putz, como é que a gente vai usar um uniforme cinza, mas esse não é o uniforme da CBA? Na hora que eu fui trocar o logo, nós voltamos com o uniforme azul, né? E aí eu me lembro que eu falei, olha, a volta do uniforme azul é um reconhecimento ao legado da história da CBA, que tem a ver com o Dr. Antônio, com o empreendedorismo, com o crescimento, com tudo isso. Com energia limpa, com todo esse legado que nós recebemos. A CBA volta a ser uma unidade de negócio da Votorantim em si, e o uniforme azul volta. E ele está presente hoje mais do que nunca, onde a gente vê toda a identidade da nova marca criada em 2018, toda a comunicação sempre nesse azul, que é a essência da CBA. Então, teve empregados que vieram falar comigo, pô, senhor Ricardo, eu ainda tenho no meu armário o uniforme azul. Para mim, era como as pessoas recuperando essa alegria, né? De ser CBA de novo. Então, eu acho bonito, assim, né? Aquele orgulho da companhia, orgulho do que se faz lá, orgulho dos projetos, orgulho da história mesmo. E voltou a Companhia Brasileira de Alumínio. Aí voltou-se novamente usando a roupa azul, CBA, o símbolo, Companhia Brasileira de Alumínio, seu CNPJ. Porque, meus amigos, a CBA era a mãe de todas as empresas. As pessoas se orgulham de trabalhar na CBA, as pessoas se orgulham de ajudar a CBA a superar os desafios dela. Não importa a diversidade que a gente tenha no mercado, que a gente tenha dificuldades naturais que aparecem dentro do nosso próprio negócio, as pessoas estão lá, estão unidas, estão resilientes, estão pensando em como que eu inovo aqui dentro da CBA para poder superar as dificuldades, para poder fazer algo diferente, para levar a CBA para o futuro. Então isso de fato é muito vivo e é um projeto, como eu falei, um projeto maior do que só uma companhia. De fato é um projeto de país que tem um impacto muito grande em todos nós, né? Depois de tudo que nós fizemos um IPO. No primeiro ano de pandemia, de sucesso. E o que fez com que a gente tivesse sucesso no IPO foi tudo que a gente realizou antes. Nós tínhamos uma história para contar para o mercado. Então, a gente só juntou tudo que era feito para mostrar para o mercado que a companhia já trabalhava de maneira sustentável, pensando em sustentabilidade há muito tempo. Acho que a companhia tem que ficar muito orgulhosa daquele período. A história dela foi contada para o mercado, foi muito bem aceita, levantamos capital, viabilizou os planos de investimento. O negócio continua sendo cíclico, desafiador, demanda resiliência, mas mostrou que a gente tem capacidade em momentos onde a oportunidade aparece de atuar rapidamente e criou ali um marco, né, para pensar na CBA do futuro. Então, foi espetacular. Então, nós tivemos implantação de várias empresas estrangeiras, mas a CBA é uma empresa
é 100% brasileira. E hoje ela é uma das referências em práticas de sustentabilidade, que a gente vê outros países tentando reproduzir, outras empresas tentando reproduzir. Hoje a gente fala muito de sustentabilidade energética, de transição energética, mas esse é um tema que estava totalmente vinculado à estratégia de competitividade da CBA desde a sua origem. Então o Dr. Antônio investiu em energia renovável há 50 anos, quando esse termo nem existia. Hoje, essa visão de sustentabilidade é algo que a CBA pratica como estratégico para o seu negócio desde a sua criação. Acho que está impregnado na companhia e até transcende a CBA isso. Ela é percebida pelo mercado, por outros players, como tendo valores sólidos, né, de empreendedorismo, de ética, de compromisso com a sustentabilidade. Isso tá enraizado na companhia e isso não é uma coisa que você perde do dia para a noite, né? Isso é mantido vivo, mesmo no novo formato de governança. Isso é alinhado com o que VSA, com o que CBA desejam e é estratégico para a companhia. Então, os valores estão lá, eles estão sólidos e presentes. Você sente o compromisso que a CBA tem com o ESG. A CBA é um processo industrial pesado, né? Uma cadeia totalmente integrada, um site muito grande, mas ela é uma empresa que sempre foi integrada na comunidade, ela sempre foi integrada aos temas ambientais. Ela é uma empresa que, desde a liderança, né, do Dr. Antônio até as pessoas que passaram por lá, sempre foi carinhosa com os indivíduos. E essa coisa, como eu falei, ela contamina. Isso fica recíproco, né? Você dá e recebe. Acho que é isso que forja a cultura da empresa, né? Tantos funcionários que estão aí há 3 gerações. Eu vejo que, na proporção, a empresa que mais tem funcionários trabalhando lá em 3 gerações, onde o avô, o pai trabalharam, então tem essa memória ainda na empresa. A gente tem uma cultura muito forte, uma cultura, mais do que uma cultura forte, uma cultura presente, uma cultura diferenciada. E não é uma cultura que se você consegue enxergar, consegue ler em algo que está publicado, porque ela não está publicada, ela está implícita, tá certo? Ela está vivida pelas pessoas no dia a dia da empresa, mas ela é muito forte e foi ela que nos trouxe até aqui. Bom, a minha experiência na CBA foi a experiência mais fantástica que eu tive na vida. E eu falo para o pessoal da CBA que já escutaram eu falar isso, essa é a experiência que eu vou contar para os meus netos, né? Então, é algo que me dá muito orgulho. É muito difícil a gente, num negócio cíclico, achar que é capaz de prever o que vai acontecer. Eu sempre brinco assim que a nossa capacidade de dizer o que vai ser o futuro é muito baixa. O que a gente é capaz de fazer é escolher com quem a gente faz a jornada. Esse é um dos principais, eu diria o principal vantagem competitiva da CBA, são as pessoas. São as pessoas que fazem a CBA. Quando você tem pessoas determinadas, que têm um propósito e se comprometem a executar aquele propósito, eu acho que as barreiras são transponíveis. Eu acho que as pessoas é o tema fundamental. Eu vou citar algumas pessoas do passado, até emocionado, mas Figueroa, Nelson Teixeira, Oswaldo Campos, sabe? Dr. Antônio, o Dr. Miguel Cavallo Dias, que é a pessoa mais bondosa do mundo, assim, que era Antônio Cavallo Dias, que trouxe a bauxita. São pessoas que tinham um comprometimento com a empresa, com a família. E são pessoas que acolheram a nova geração com todo carinho, respeito e dando espaço para a gente fazer o trabalho que a gente tinha que fazer. Enfim, então são as pessoas.